Fala pessoal, começando aqui mais um Tabelando Mind. A gente vai ter um bate-papo super legal aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre o uso de IA na cobrança, tanto que nós estamos assim perto de acontecer a nossa imersão, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Provavelmente você está assistindo esse vídeo aqui numa quarta-feira, antes desse final de semana. Então a gente fica super feliz aqui que a gente está terminando esse processo. Nós estamos praticamente com a casa toda lotada, então se você estiver assistindo esse vídeo e ainda tiver interesse em participar, por favor, nos chame diretamente no WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse grupo, para que você possa participar, tá bom? A imersão de IA na cobrança é um evento que a gente está fazendo totalmente focado em colocar um conhecimento de IA aplicado à sua operação de cobrança. Então a gente vai trabalhar desde os aspectos relacionados à questão do que é a cobrança, né, e como você pode estruturar o processo de cobrança, para depois a gente entrar diretamente na parte das LLMs, das ferramentas de automação e assim por diante, tá bom? E antes da gente começar, eu queria dizer que eu estou super feliz porque a gente vai estar aqui com o nosso convidado, Alexandre Clepa, mas antes de chamar ele, eu vou pedir para rodar a vinheta. Perfeito, vamos lá então, pessoal. Quero chamar aqui o nosso convidado para a gente poder bater um papo hoje. Fala, Clepa, tudo bem, meu amigo? Fala, Gui, tudo bem contigo? Prazer estar aqui com você mais uma vez, cara. Perfeito, perfeito. O Clepa que tá virando sócio aqui já, da Tabelando. Tô, é Esse mês, igual DJ, né, cara? Tem o DJ residente da casa, né? O convidado exato, residente. exatamente. Então é o cara que entende tudo de IA e que tá com a gente esses dias aí. Hoje o nosso bate-papo vai ser super legal, que a gente preparou aqui já anteriormente um mapa mental para falar sobre o IA diretamente aplicado à cobrança. Obviamente que hoje o papo vai ser muito mais voltado para entender o que que é IA, o que que são agentes, esse monte de nomenclatura que a gente usa, e também falar um pouquinho sobre algumas ferramentas, tecnologias e coisas que provavelmente a gente vai ver lá no dia da nossa imersão, que vai ser super legal. E o Clepa vai ser o nosso mentor lá, responsável por falar sobre inteligência artificial lá aplicada à parte de cobrança. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir o nosso mapa mental aqui. Eu alinhei com o Clepa aqui antes da gente começar o que que é o Tabelando Mind, que é a primeira vez que ele está participando. A gente já definiu alguns tópicos do mapa mental que a gente vai construir junto aqui, mas a ideia do nosso bate-papo aqui hoje é falar sobre tipos de IA na cobrança, né? Mas antes de falar sobre tipos de IA na cobrança, Clepa, vamos começar falando o que que é uma IA, né? Não dá para a gente começar a falar sobre tipos se a gente não definir o que que a gente vai falar aqui agora. Diz para nós aí, meu amigo, o que que a gente pode já colocar aqui no nosso mapa mental aqui? Cara, inteligência artificial, o que ela é, né? Aonde mora, o que come? Cara, inteligência Exato. artificial, ela é uma ferramenta. Ela tem que ser vista como uma ferramenta. A boa prática dela é ser vista como uma ferramenta, não a salvadora do seu processo falido, né? Quando a pessoa Sim, tá com o processo todo torto de cobrança e acredita que colocar inteligência artificial é a bala de prata. Ela não é. Tem uma definição, Gui, que é muito interessante, né? Porque hoje, quando a gente fala de inteligência artificial e acaba sendo um conceito, e aí o pessoal às vezes até entra numa vertente filosófica de o que é inteligência, né? O que é inteligência artificial? Ela tem capacidade de entender, na verdade, que não, ela não tem capacidade de entender, ela tem capacidade de inferir, né? A inteligência artificial trabalha fazendo inferências e predições. A gente tem uma definição que eu acho que é a melhor do mundo até agora, que é do Geoffrey Hinton. Para quem não conhece, o Geoffrey Hinton, ele é o padrinho da inteligência artificial. Ele é o padrinho das redes neurais, né, do aprendizado profundo. E o Geoffrey, ele tem uma definição para mim uma definição que ela tem uma acurácia gigantesca. Ele fala que a inteligência artificial é a ciência de fazer máquinas que podem aprender a partir de dados, assim como o cérebro humano aprende com experiência. a IA é a ciência de fazer máquinas. Que podem aprender a partir de dados, assim como o cérebro humano
Depois eu corrijo o português, hein, pessoal? Quem tá assistindo a gente aí ao vivo, a gente corrige depois e manda certinho para vocês. Aprende A com a partir. experiência. Pô, que legal essa definição, hein, meu? Bacana demais. O Eu que acho que é a mais melhor aí de que a todas, gente cara. pode colocar? Não, melhor, sem dúvida. É, cara, ela é uma ferramenta, ela não tem capacidade de entender e sim de inferir e predizer, né? Ela faz Sim, predições, né? Por exemplo, tem uma prática muito interessante, né? Que o pessoal tem usado bastante. Tem uma epidemia de gente usando o chat GPT como psicólogo, né? E sim. essas pessoas, às vezes, elas conseguem fazer com o chat GPT uma coisa que nenhum psicólogo faz. Que se você, não sei se você faz terapia ou não, mas se você fizer e perguntar para a terapeuta o que que eu faço agora, ela não vai te falar. Segue pelo caminho X, né? Já o chat GPT vai. Então é aquela coisa assim, fala, tô muito triste com a minha namorada. Tô pensando em novos recomeços. Ele vai falar, novos recomeços são ótimos. Vai pra cima, né? Exato. Pode termina com ela. Aí você termina e fala, fiquei muito triste terminando. Nem sempre terminar é a solução pra tudo. Quer fazer um plano de como que você se reconcilia com ela, tá? Então, é isso, né? Por que que ele não, e por que que ele não entende? Por que que ele não toma decisões melhores? Porque ele não tá te entendendo. Ele tá fazendo predições do que você quer. Bom, cara, eu deixaria assim. Ciência de Tá bom, fazer perfeito, máquinas, ferramenta, perfeito. Vamos lá. tá? Vamos falar então, primeiro, o que são esses agentes? Porque todo mundo fala, né? Agente, multiagente, e aí vira uma sopa de letrinhas, né, sobre isso. Então diz Ah, para nós aí o que não. que são esses agentes. Cara, um agente de inteligência artificial. Então, quando a gente vai falar de arquiteturas agênticas, a gente está falando de uma das formas de utilizar a inteligência artificial. Então, um agente de IA, ele é uma inteligência artificial que tem autonomia. Aí eu puxaria, e boa. Aí tem autonomia. Boa, Um agente de IA, ele tem suas próprias ferramentas. Então ele é equipado com ferramentas. boa. Essas ferramentas, elas podem ser, cara, ativadas via, cara, API, por exemplo, né? Agora tem aquela onda de MCP e tudo mais. Porém, ela também pode ser outro agente. Pode ser ativados via, vou colocar aqui na frente aqui, ó. APIs, Isso. outros, ou seja, um outro agente que fala para o outro agente o que ele tem que fazer, né? Coloca assim, não, não nem ativado. Fala, ó, essas ferramentas podem ser. E daí pode ser, cara, uma API. Pode ser Sim, outro agente, ela pode ser várias coisas, né? Então, até coloca mais sim. um. Essas são os casos mais comuns, né? Você usar uma API ou você usar outros agentes. Mas coloca um branch embaixo e três pontinhos, porque entra numa infinidade de coisas. Tem mais formas que o pessoal vai poder ativar alguma ferramenta ou nem só que já tem, né, Gui? Logo criam mais. Por Sim, exemplo, exatamente. MCP até o começo do ano não existe. Não existia. O que que é o NCP que o pessoal tá falando agora? Cara, ele chama Model Context Protocol, Tá, certo? É um padrão que ele foi criado para conectar modelos de linguagem. Então, a fonte de dados externas, né? Então é básica. Imagina como se fosse um USB de agente, assim. É a forma que você tem de conectar os modelos de linguagem com fontes de dados externas. É um pô, protocolo de legal. comunicação. Imagina como se Hum, fosse o seguinte: é um protocolo aberto, né? E ele permite ao modelo acessar ferramentas e dados de forma segura e padronizada. Então, é como se você, hoje em dia, como que a gente faz? A gente usa, por exemplo, eu quero que o meu agente mande mensagem no WhatsApp, certo?
o nosso Certo. agente do tabelando lá. Eu quero que ele acesse a base de dados e eu quero que ele mande uma mensagem para quem está me devendo por WhatsApp. O que que eu faço? Eu uso uma API do WhatsApp. O que que essa API é? Cara, essa API ela é basicamente, imagina que eu tenho o agente aqui e o WhatsApp aqui. Ela conecta, ela é o meio do caminho entre essas duas coisas, né? Deixando a um nível de linguagem mais fácil. O que que é o MCP? Cara, o MCP é como se fosse, eu não vou chamar de evolução, bom, é como se fosse a evolução da API, só que pra gente. Então, no lugar do agente ficar acionando a API, que às vezes ele falha e tudo mais, né? Ele vai acionar, ele vai se comunicar via MCP. Pô, que legal isso, hein? Muito bom. Bom, você estava falando que dentro dos agentes você ia colocar a forma de aprendizado, né, que os agentes têm hoje, ia falar por machine learning, coisas assim, não era? Não é nem a forma de aprendizado, cara. Por exemplo, o que que é um agente de IA? Um agente de IA é uma forma de usar a IA generativa, né? É uma forma de utilizar a inteligência artificial. Você já colocou lá em cima. Tá. É uma forma de utilizar a inteligência artificial. E aí, qual que é essa forma? Basicamente é um branch da IA generativa, né? Só que, cara, o que que é a IA generativa, né? O que é isso, cara? O que que é a IA generativa? A gente tem que dar uns passos para trás para entender o que que ela é. Então, no lugar, há um tempo atrás, no lugar da gente, antes de existir inteligência artificial, e a gente queria fazer um processo, você tinha que codar, né, o hard code. Você escrevia um código gigantesco do que teu sistema ia fazer. Depois, veio uma coisa que se chama aprendizado de máquina, que é o famoso machine learning. Sim. Poxa, o que que é o machine learning? O machine learning, no lugar de você contar a regra toda de negócio dentro do teu processo para o teu código, você coloca ele para aprender. Então, através de dados, existe machine learning supervisionado, não supervisionado, etc. Mas vamos lá. Através de dados, para a gente simplificar, o computador entende o que que acontece. Quando a gente passa do machine learning, a gente vai para o deep learning, que o que que é isso? É aprendizado profundo. Então, cara, são várias camadas de aprendizado a partir de agora. Tem o machine learning e o deep learning, que é o aprendizado profundo, tem várias camadas de aprendizado. E essas camadas trabalham como os neurônios, por isso que a gente chama de redes neurais, aonde a informação passa de um neurônio para o outro, ela faz uma correlação matemática, no final é tudo álgebra linear, e dentro dessa caixa preta de correlações que ela faz, a gente tem os modelos que saem do outro lado. Quando a gente fala e até então, surgiu muitos modelos classificatórios, né? De machine learning e de deep learning e tudo mais. A IA generativa, ela fica dentro do aprendizado profundo e ela é capaz de gerar conteúdo. Entendeu? Ela não só classifica, entende e tudo mais, ela gera conteúdo através desse aprendizado prévio que ela teve. E você pede, ela gera conteúdo. Então, inteligência artificial generativa está dentro de machine learning, está dentro de deep learning, que é machine learning por sua definição, e agentes de IA é uma forma de utilizar a IA generativa. Então, isso traz um aprendizado profundo para a gente. É Legal, bacana. disso. Bom, vamos lá para o próximo tópico, então, Clepa. Vamos falar aqui agora dos prompts. O que que é esse tal de prompts que o pessoal tanto fala assim? Fantástico, Gui. Cara, um prompt, ele é um comando. Ele é um comando que você dá para a inteligência artificial. Trata-se de um comando, exatamente, que você dá para a inteligência artificial. Legal. E E quais são as. Ah, pode continuar. esse comando, o prompt ele é responsável por guiar o comportamento do agente. Então, aqui dentro do agente ou do modelo, né, para guiar o comportamento do modelo que você tem.
Então, quando você está falando de prompt, cara, você pode falar que é como se o modelo fosse teu funcionário, o prompt é o que você fala, é a tua ordem que você dá para ele. Então, o resultado do teu modelo de inteligência artificial que vai dar para você, seja ele, se você está só usando o ChatGPT ou se você está dando um agente, que pouca gente sabe, mas os agentes de inteligência artificial, cada um tem seu próprio prompt. Tem alguns que têm mais de um prompt, por exemplo. Entendeu? Que ele vai acionando em diferentes momentos. Então, o prompt é a ordem que você dá. E assim como um funcionário, cara, sei lá, tu contratou um estagiário aí pra tabelando. E esse cara, ele tem muito para contribuir ali dentro, né? Dentro das possibilidades e limitações que ele vai ter. Só que ele vai ser tão bom quanto a tarefa que você executar. Se você falar para ele, ó, tua tarefa é fazer café, ele vai te fazer café. Hum? Tua Uhum. tarefa cara, é fazer café para mim e aprender cada vez mais sobre o tabelando e a médio prazo você vai parar de fazer o meu café e você vai dominar aqui toda a parte de eventos, então aprenda sobre eventos e você vai, tá entendendo? Então é a instrução que você dá pro seu funcionário. Ah, legal. E falando sobre prompts ainda, tem alguma coisa que você entende que são boas práticas? Porque a gente vê o pessoal fazendo e fala assim, pô, mas a IA não fez o que eu pedi e tal, e às vezes não é daquilo que eu gostaria, não tá saindo como eu gostaria. E eu acho que tem um pouco de boas práticas nisso também, né, ô Cleber? Eu acho que existem boas práticas sim, mas eu acho que existem boas práticas para cada uma das tarefas que você tem. Então, Sim. vamos falar sobre os tipos de prompt. O que que você acha? Pode ser, pode ser. Boa. Então, a gente vai começar com uma coisa que chama prompt simples. O que que é um prompt simples? Tá, Cara, vamos chamar de prompt simples tá, as perguntas diretas que você faz. legal. Certo? Então, o que que é um prompt simples? Cara, você mandar para o chat GPT assim, cara, que dia é hoje? É um prompt simples. Se você manda para ele assim, cara, faça um pequeno artigo para eu postar no LinkedIn. Entendeu? Qualquer coisa simples assim que você está falando. Cara, prompt simples, eles dão poucas linhas, eles têm pouca informação e vem algum resultado para você. Aí você vai ter uma outra vertente que a gente vai chamar aqui de prompt contextual. Um prompt contextual, ele vai incluir alguns dados a mais e o cenário. Legal. Vai incluir dados e cenário. Então, cara, prompt contextual, qual que é a diferença? Ele inclui dados em um cenário mais específico. Então, quando a gente tem uma parte do prompt, quando a gente vai falar do prompt de agente, por exemplo, que você coloca literalmente o contexto, né? Então, eu falo para ele qual que é a identidade dele, por exemplo, Gui, e eu vou explicar o contexto que ele está inserido. Então, num agente, por exemplo, para tabelando, eu vou falar, cara, você é um agente que se chama fulano, e vou explicar um pouco sobre a personalidade dele, entendeu? Contar como que ele se Sim. comporta, o tom de voz que ele usa, e vou dar o contexto. Eu falo, cara, você é um agente que está recebendo leads da Tabelando. Esses leads vieram através do YouTube, entendeu? Depois que esses leads chegaram no YouTube, antes de eles assistiram o vídeo, provavelmente o vídeo tal, eles vão chegar querendo falar com você sobre o evento. Então você coloca um contexto pro teu agente maior do que só falar para ele, cara, você vai receber leads e trate esses leads, entendeu? E coloca alguns dados de um cenário para ele. Esse é o prompt contextual. Tá, legal. É, E quando a gente está falando, pode falar. Não, não, perfeito. Eu ia perguntar se tinha mais algum. Tem mais. Continuo? Então vamos lá. Pode, claro. Fantástico. O outro, Gui, a gente chama eu vou chamar ele de prompt de sistema. O que que é isso? Ah, legal. Ele vai definir regras fixas para o comportamento do modelo. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou falando de agentes de inteligência artificial ainda, tá? Eu tenho Tá, algumas regras que eu chamo de guardrails. Esses guardrails é para que, cara, literalmente o agente não saia por aí fazendo cagada, né? Por exemplo, de cobrança. Aqueles que a gente está fazendo a gente fez no nosso último webinar, né, Gui? Uma parte
para contextualizar a galera, a gente tinha um agente que recebia algumas informações que eram a respeito de clientes que estavam devendo, clientes inadimplentes, e esse agente passava para outros agentes. Qual que era o objetivo de cada um deles? Era agendar. Alguns deles tinham, um passava para o jurídico, outros agendavam era responsável por agendar uma reunião, por exemplo, com o devedor para uma negociação, certo? Uhum, Então, certo. a gente tinha isso daí. O que que eu coloquei ali para ele? Cara, uma regra do sistema. Eram instruções permanentes que definiam o comportamento do meu modelo. É como se eu definisse o DNA da minha IA, entendeu? Então, esse prompt, eu vou escrever nele coisas, por exemplo, cara, você nunca e jamais vai conversar com nenhum cliente. Você não negocia, desculpa, você não negocia valores com o cliente. Você não deve cara, seja sucinto, não seja prolixo, seja direto ao ponto, não use em momento algum emojis na comunicação, seja muito técnico. Então, isso eu estou definindo o DNA dele. Né? Sim. Na outra eu coloquei o contexto, contando o que ele fazia parte, aqui eu defino o DNA do bicho. É, outra possibilidade, cara, que entra mais na parte técnica, né? Prompts em cadeia. A galera chama de chain prompting. O que que é um prompt em cadeia, cara? É uma sequência lógica de prompts que o modelo executa em etapas lógicas, né? Então, em vez de você pedir tudo de uma vez pro modelo, por exemplo, imagina um exemplo aqui que eu cuido, né? SDRA, da Growth Machine. A gente tem uma inteligência artificial que liga para os clientes, para os leads e conversa com elas e marca reunião para os vendedores, né? Cara, imagina a complexidade de coisa que tem na cabeça no coração desse modelo nosso, né? O que que Uhum. acontece quando você tem uma complexidade de coisa muito grande? Se você fala tudo para ele de uma porrada só, a chance de se perder é gigantesca. Então eu tenho estruturas de prompt que me permitem ele ter um entendimento em cadeia. Então ele vai da etapa um à etapa X é, dessa forma. Legal. Basicamente, Esses cara, são pode esses falar, pode daqui falar. que você colocou, então, os principais aqui. Eu colocaria esses como os principais, cara. Ah, Ah, não, tem mais um, bacana, cara. né? É, Vamos lá, vamos eu colocar aqui. colocaria mais um que eu chamaria de prompt de ferramenta, né? Que é um prompt que instrui o modelo a usar a ferramenta. Então, por exemplo, se eu coloquei uma API ali para ele, um MCP, né? Eu coloquei um MCP ali para ele se conectar, ou eu coloquei uma API. Coloquei uma Tá, conexão dele a um banco de dados. Eu tenho que contar para ele como que ele vai utilizar isso daí. Então eu falo, cara, busque dados Aí coloca o nome da fonte do MCP, use essa ferramenta somente no caso que você. Então, esse é um tipo de prompt também. legal. Então esse daqui, por exemplo, de repente eu tenho uma API lá e a API ela tem as configurações que dá para, sei lá, buscar um dado dentro de um sistema. E eu Uhum. configuro ele para que ele possa me trazer esse dado sempre que acontecer X situação, por exemplo. Isso, exatamente. E, Tá, e a legal. gente tem. E aí, assim, Gui, a gente está entrando em boas práticas, né? Estamos dando nome para as coisas aqui, então tem outro que o pessoal chama sei lá como que eu posso dar o nome, cara, mas outras boas práticas, né? Exemplos. A galera pode chamar de prompt de few shot, que são exemplos, né? O que que seriam isso, cara? É um prompt é uma parte do prompt que você coloca exemplos de entrada e saída, entendeu? Então, por exemplo, Legal. eu vou explicar para o agente da Tabelando é, como que é uma boa prática de marcar reunião. Então eu coloco um exemplo lá, o cliente, ou de contorno de objeção, isso a gente tem muito aqui na Growth, né? Contorno de objeção. Então, porra, o cliente falou para mim que, cara, que ele tem que falar com a mulher dele. Eu tenho que ver com a minha esposa, eu não decido nada sozinho. Aí o que que ele contorna? Fala, poxa, eu entendo. Aí eu coloco no prompt isso. O cliente falou isso, como que eu contorno?
Cara, poxa, eu entendo seu ponto. Falar com, não tomar uma decisão sozinho, pô, realmente faz sentido no teu cenário que você é um cara casado, né? Agora vamos fazer o seguinte, chama tua esposa para reunião e aí a gente conversa junto todo mundo com ela, entendeu? Então eu coloco um exemplo disso, também é uma boa prática, já que a gente tá falando delas. Legal, bacana. Beleza? Então a gente falou do Bom, básico ao avançado aí, tá, Gui? Tipo, pô, legal começamos do mais demais. simples e a gente foi avançando aí. Eu gosto sempre de ver no meio do caminho, quando a gente tá conversando, o tamanho que tá ficando o nosso mapa. Tá ficando bem legal, bem robusto. Bom, vamos lá então. Tipos de uso, né? Eu acho que aqui tipos de uso, acho que tem um pouco do que a gente vai abordar, né, com mais precisão lá dentro da imersão. Mas eu queria que você falasse um pouco. Hoje a IA ela consegue, por exemplo, fazer leituras de dados e diagnósticos de dados assim. Hoje a gente tem esse tipo de uso já. Como que geralmente funciona? Eu vou dar um exemplo, tá? É, eu, de vez em quando, tento brincar aqui com o chat GPT para ler alguns dados financeiros. Vou dar um exemplo do chat GPT, tá? Eu fico um pouco frustrado porque ele não consegue, às vezes, me trazer aquilo que eu gostaria. Porque, às vezes, ele esquece um dado, ele deixa passar alguma coisa, tal. Pode ser que tenha a ver com o meu prompt, alguma coisa do tipo. Ou talvez ele não seja a ferramenta adequada para isso, né? E aí eu não sei, eu queria que você dissesse um pouco mais sobre esses usos também. Uhum. Fantástico. Cara, acho que a pergunta que eu mais escuto, Gui, desde que, sei lá, comecei a mexer com IA generativa, é o seguinte: qual que é a melhor IA generativa que tem? E a resposta é que não existe uma regra colocada em pedra assim, o chat GPT é melhor, o fulano é melhor. Depende do caso de uso, né? Então, o que eu falaria? Eu colocaria, se eu posso sugerir, dentro do tipo de uso que você colocou, a melhor forma de você. A melhor forma de você entender qual IA você vai usar é por meio de um site que tem hoje, que é de benchmark disso. Então, ele chama livebench.ai e ali dentro Ah, você consegue. Oi, perdão. depois, se puder mandar o link para a galera aqui, vou colocar até aqui, ó, Claro. site de referência Aqui, ó. de Coloquei IA. aqui, coloquei do lado da nossa conversa. Se você quiser puxar ali e Legal. colocar, Vou colocar ele aqui então. Live boa. Bench. Bacana. Quem quiser acessar, vai estar aqui dentro e ele vai trazer os usos, né? O que que performa Boa. melhor, né? Exatamente. Então, por exemplo, Legal. você falou para mim, poxa, Alex, você está usando o chat GPT, você está usando o chat GPT, né? Eu imagino que você tenha a versão ali, está usando o chat GPT 5. O chat GPT 5, quando você vai olhar para análise de dados, aqui ó, para análise de dados, cara, ele tá em quinto. Então ele perde Hum, entendeu? Ele perde pro Gemini, ele perde pro DeepSeek, ele perde pra IA do Alibaba lá, que eu sempre esqueço o nome dele, que é a que está melhor performando, entendeu? Então você tem, ou por exemplo, eu quero uma IA para codar. Eu não sou bom de código, eu quero ser bom. Pô, e aí eu estou usando o ChatGPT 5 também. Ele está em terceiro, né? O Claude está na frente dele. Nas duas, o Claude Sonnet 4.5 e o 4. Eles estão na frente dele. Então, assim, depende do teu caso de uso, né? Então, poxa, sim. tu colocou leitura e diagnóstico de dados. Cara, tem um que é muito bom para isso, né? Que é o do Alibaba lá. Tá indo bem pra caramba. Quando a gente fala de construção de plano de ação, cara, isso daqui é muito massa. Ele consegue também. Como que você faz para a inteligência artificial te ajudar a construir um plano de ação? Cara, aí é o que a gente colocou lá em cima do prompt. É contexto, entendeu? É contexto. Sim. Aí você pede para ele usar o cenário macroeconômico. Por exemplo, a gente vai fazer plano de ação. Aqui tem um cara que trabalha comigo, ele é muito bom em macroeconomia, cara. Ele chama Leandro, assim, pô, o cara é genial. É, Cara, ele está considerando todo o cenário macroeconômico do Brasil para o ano que vem, entendeu? Entendendo o que está acontecendo, olhando bem de outros lugares. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma construção de um plano de ação aqui para tabelando, né? Eu vou colocar no prompt, cara, para que ele leve em consideração.
o seguinte cenário macroeconômico. Eu vou colocar tudo que eu acredito que vai acontecer no Brasil ano que vem, né? Levando isso em consideração, eu vou colocar alguns benches de empresas de educação que são abertas para, sei lá, de DRE, entendeu? Digo, Sim, colocar sim. DRE de algumas empresas que são abertas e que eu tenho acesso a elas. Aí eu vou fazer com que ele estude isso, né? Olhe mesmo, o que que eu vou usar daí? Cara, eu vou pegar e vou usar, quer ver, ó, algum modelo aqui que seja bom nessas lógicas matemáticas, né? Para entender a DRE. Aí o GPT tá na frente, ó, tá em primeiro. Então vou usar Pô, isso, ou legal. vou usar para análise de dados mesmo, né, que a gente estava falando, vou usar do Alibaba lá que a gente estava conversando. Então dentro disso, vou encontrar o melhor modelo, vou colocar o contexto necessário, explicar para ele o que que é a minha organização, o que que eu faço, cara, vou caprichar bastante no prompt, usar aquelas coisas que a gente falou ali em cima, e aí eu vou dar o enter, entendeu? Então tem que gastar tempo, cara. Legal. Ô, Clepa, e qual que é a sua opinião, assim, acho que tem muita gente nos assistindo aqui, é legal também falar sobre isso. Aquelas empresas que prometem, dentro da sua ferramenta, ter todas as IAs lá por um preço muito mais barato, né? Você já chegou a experimentar esse tipo de situação? Tipo, é uma coisa que vale a pena, não vale? Sem citar nomes de empresa aqui, né? Mas, tipo, que você tem alguma opinião sobre esse ponto ou não? Nesse. Cara, assim, eu tenho dificuldade de opinar nesse ponto porque eu não uso eles, sabe? Eu Tá, vou, eu sim, vou, como eu vou direto no provedor oficial hoje, tanto para as aplicações que eu tenho aqui, é, que a gente usa em clientes e tudo mais, né? Então eu garanto uma escalabilidade do negócio indo direto no provedor e eu preciso de muita segurança, então eu só pego a API oficial por conta disso. Eu não uso muito, cara. Eu acredito que depende do caso de cada um. Por exemplo, como a gente desenvolve softwares que eu preciso ter uma segurança muito forte, entendeu? Eu não posso, por exemplo, ó, vou desenvolver um agente de IA para tabelando. Cara, eu não posso que esse dado vaze para nenhum lado, né? Poxa, eu tô ali com, cara, eu tô ali com, sim, com, com dado de cliente que deve para você, tá entendendo? Eu não posso que isso vaze para nenhum lado. Ou, por exemplo, aqui na Growth a gente usa, cara, dados do cliente para que eu possa ligar para eu ter o telefone dos clientes que eu ligo, né? Aqui dentro, eu não posso que isso vaze. Por conta disso, eu não gosto de usar nenhuma API que seja cara, que o dado passe por dentro de um terceiro, assim, sabe? Eu conecto eu no sim, provedor e ele comigo. Então não tenho uma opinião muito bem formada. Mas esse é o meu caso, né? A gente usa para tá, desenvolvimento. Se você que está me escutando agora, está escutando a gente agora, cara, você não tem essas habilidades, pô, tu tá precisando, né? Quer usar vários, quer economizar, né? Não quer gastar uma grana, porque, cara, querendo ou não é caro, né? Cara, eu não sei sim, te dizer, eu não olho a fatura do meu cartão quanto que eu gasto em ferramenta de IA, cara. Só falando sério pra você. Mas eu gasto muito dinheiro com isso. Por quê? hum, Porque eu testo várias, né? Cara, eu tenho sim, conta na Relevance AI, no N8N, eu tenho conta na Chatvolt, poxa, eu tenho as APIs que a gente usa direto, né? Aqui na Growth de developer e tudo mais, daí, ó, da Growth não sou eu que pago, né? Mas, cara, como a gente tem um ecossistema, isso funciona pra mim. Se você que tá escutando, você, poxa, não tá usando e tudo mais, se funciona pra você, cara, vai que vai, sabe? sim, legal. É, uma coisa legal da gente falar sobre os tipos de uso, a gente vai falar muito sobre isso lá na imersão, né? Quem tiver com a gente vai ver isso na prática. Mas a gente tem visto já casos de monitoria da qualidade, que é uma atividade muito comum dentro de operações de cobrança. E a IA, ela possibilita. Como que é sem IA? Sem IA a gente faz com meio de amostragem, né? Eu pego lá uma quantidade de ligações que foram corridas e eu ouço aquelas ligações para saber se o meu time está fazendo ou não, conforme o roteiro que é desejado deles. Com a IA, não, a Uhum. IA você já pode exponencializar isso, né? Você já pode fazer isso de uma forma muito mais ampla. A gente tem visto também leitura de diagnóstico e dados, o Clepa mesmo, no dia que ele montou, o pessoal ficou apaixonado, viu, Clepa? Teve gente me chamando depois de gente que viu lá, pô, tem um agente aqui que orquestra a minha base de clientes e direciona para outra agente para que ele possa executar a estratégia. Cara, sensacional. A gente já tem visto também algumas ferramentas de IA voltado para segmentação de carteira.
que é muito legal também. Então, pô, eu tenho uma carteira aqui de mais de 5.000 clientes. Como que eu segmento elas, né? Quais são as características que eu vou levar em consideração? Como que eu uso até o poder estatístico ali que a IA tem de fazer alguns cálculos, né? Montar uma matriz de priorização. Então, isso é muito legal e a gente tem visto isso no dia a dia e está sendo muito bacana. Bom, para a gente fechar aqui, Clepa, eu tentei fechar aqui em ferramentas, né? Eu coloquei só duas. Eu coloquei as LLMs, que são os próprios modelos de linguagem. Tem IA para dados analytics, né? Algumas, mas eu não sei quais são os nomes, assim. Por exemplo, quais são os tipos de ferramenta de IA que estão sendo utilizadas hoje e que vale a pena todo mundo ter mapeado, né? Por exemplo, automação, sei lá, coisas nesse sentido. Acho que a gente nem precisa citar o nome das ferramentas, mas as categorias de produtos que já existem hoje formados por inteligência artificial que pode utilizar no dia a dia da empresa. Tá. Cara, eu acho que não tem problema citar o nome, não. Pode Tudo citar, não bem tem pra você? problema não. Tá. Tudo bem, sem Então, por problema. exemplo, eu acho que a gente precisa. A inteligência artificial, Gui, ela, ela vai estar. Eu acho que essa é a coisa que eu mais falo nos últimos meses, na verdade. Você já deve ter me ouvido falar isso umas 300 vezes, desde que a gente se conheceu. Mas, cara, basicamente, dentro de um processo, a gente vai ter. Desculpa, dentro de um sistema, a gente vai ter processo, ferramenta e pessoas. A inteligência artificial, ela é a ferramenta. Então, a gente tem alguns fluxos que são orquestradores de processo. Então, por exemplo, vamos lá, eu colocaria orquestradores de processo, ou fluxo de automação, acho que é até melhor, ou fluxo de automação, e aí a gente vai ter, eu vou te falar algumas dessas, tá? Tá, beleza. N8N, Pode falar. que é a queridinha do momento, Tá. N8N, FIC-on, FIQ-on, de ligado, é tudo Tem junto, o não tem ponto ou ponto não? não. É tudo junto, Não, né? não. Essa é É, brasileira, não é ou não? essa brasileira, ela é do Paraná. Melhor ainda. Pô, legal. Cara, N8N, Fiction, GPT Maker, por exemplo. Esse já Você tá vai. liberado para todo mundo ou ainda não? Essa é outra empresa brasileira. É do mesmo Ah, da. tá. É do mesmo. Tô Agora a gente vai confundindo, ter. então. Eu pensei que a gente tava falando daquele que o GPT lançou recentemente. Ah, de A automação? OpenAI. É, Eu não lembro o nome dele agora. É, Turbo Agents é outra. Turbo Agents do Bruno Melo, que é o mesmo da Many Content. Boa. Agora, cara, saindo de orquestradores de processo, a gente pode ter uma categoria que, poxa, vamos colocar agentes de atendimento, agentes conversacionais. Coloca chatbots inteligentes, cara. A galera odeia que eu chame assim, mas acaba sendo, tá? É, boa. Por que que cara, porque eu acho que uma arquitetura agente, cara, é muito mais do que você acionar uma API, entendeu? Então, tipo, pô, tu tem tá. um bicho que conversa com você no WhatsApp, ele aciona uma API, na teoria é um agente, mas a gente tá falando de uma complexidade muito reduzida, né? É, porque aí, pô, todo mundo consegue fazer. Então, dentro disso daí, cara, eu colocaria também a N8N, que o pessoal usa muito ela para fazer criar esses chatbots inteligentes. Legal. Você tem a minha preferida, que é a Chatvolt. Eu gosto muito deles, é uma empresa brasileira, cara, você paga em real, porra, é bom pra caramba. N8N, Chatvolt. Cara, você também consegue fazer com a Fikion, na verdade. Vai repetir todos. Você também consegue fazer com a Fikion, na verdade. E aquele outro que é como que é o nome deles? Que foram os precursores lá, é, vai, deixa só isso, eu não vou lembrar o nome dos Tá outros bom. amigões lá. Cara, aí você consegue criar. De, de Pode. LLMs, a gente tem. Você consegue lembrar quais são os principais que tem hoje? Claro, vamos pro provedor, né? Sim. As organizações, você vai ter o DeepSeek, Vamos lá, DeepSeek, DeepSeek, você vai ter Google, que traz o Gemini, OpenAI você já Google, colocou.
Sim. Você vai ter Anthropic. Tá certo? Tá, né? Não, tem um H ali, depois do T. Anthropic. Aí. Anthropic. Você vai ter xAI, do senhor Musk. X. Ah, tá. XAI. Alibaba. Você vai ter a ZAI, Z.ai. Você vai ter a Meta, O Cloud é de qual aqui? Anthropic. Ah, tá. Você vai ter a Meta. Cara. A Perplexity é um provedor ou não? Não. Ah, Não. não, sim, sim. Sim. Perplexity AI. Boa. Cara, já Eu tem tava muita coisa, pensando. né? Tem. Eu tava pensando em outro nome quando você falou. Tava na minha cabeça o nome dos caras daquela empresa que é provedor que não é provedor, né? Mas que usa todos. Aí eu confundo o nome deles. Cara, eu acho que é esse. Tem outros, né? Tem tipo, que não é tão conhecido, tipo. Mistral. Ah, nem vou Mistral me AI. arriscar a escrever se você não, se você não falar pra mim. M-I-S-M. N ou M de navio? Mike. M de Mike. Tá. M, M-I-S-T. E, Não, T. Tango. T de tango. tá. R de Romeu. A de Alfa. L de Lima. Mistral AI. L de? Lima. Ah, tá. Mistral AI. E assim vamos indo, cara. Legal, bacana. Ferramentas que nem o Lovable, ele entra numa categoria diferente? Ele entra. A gente pode puxar outra categoria que chama Vibe Coding. Ótimo, Ah, bem legal. pensado. Vibe Coding. Aí você vai ter Lovable, Replit. Assim? Replit, aham. Cara, são as mais famosas, né? Aquela Manus, ele É, entra aqui ou não? Cara, eu nunca usei ele com. Não, ele entra como uma LLM lá em cima. Tá, Aí você tem. Aí entra Cursor, legal. Replit. Claude, porra. Claude. Chama Claude Code. Cloud Code. Aham. E, cara, acho que GitHub Copilot. Já tá bom. Tá bom. E eu acho que é isso, Guiz. Vai, pode. Quando se trata de leitura de dados e analytics, a gente tem algumas ou Hum. Cara, aí as próprias LLMs, né? Tem sim? as próprias, as Algumas vão próprias, performar as, melhor do que outras, segundo aquilo que você falou lá anteriormente, né? exatamente, sabe? Mas geralmente são, se você acha algum sistema, cara, por exemplo, você vai ter outra vertical aí que é de TTS, né? Que é Text to Speech. Que é basicamente elas falando. Aí você tem a Eleven Labs e todo mundo consome a Eleven Labs hoje em dia, né? Então, se você Legal. vê alguém fazendo isso bem, você vai ter Eleven Labs. Quando você fala de IA para dados e analytics, vamos ver quem está performando melhor hoje. Quando você fala de dados e analytics, a gente até falou agora há pouco, né? Sim, É a IA do Alibaba. Tá performando tá. melhor do que as outras. Depois vem DeepSeek e aí o Google com o Gemini. Então, geralmente você tem sistemas que consomem ela. Então, se você for em aplicações e tipo, IA para Analytics, cara, vai ter um monte. Mas, no final das contas, estão consumindo essas daí, né? Assim como o Vibe Coding, né? Então, por exemplo, o Lovable usa
O Lovable usa uma LLM por trás, uma aplicação. Legal, legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim desse vídeo. Tudo isso que você viu aqui, a gente vai esmiuçar lá no dia da imersão. Vai falar sobre tudo isso daqui. A gente vai se aprofundar. Obviamente que a gente vai falar muito de cobrança, né? Então o Edu vai entrar na parte de cobrança ali para nos guiar sobre aquilo que ele está vendo no mercado, que a gente precisa fazer para conseguir organizar melhor nosso processo de cobrança. E depois a gente vai pegar todo esse conhecimento aqui que o Clepa nos trouxe e tentar aplicar dentro dos nossos processos de cobrança, porque tem muita coisa legal aqui que dá para ser utilizado e que vai ser muito bacana lá para a gente poder bater um papo. Clepa, tá sensacional. Também quem aqui baixou, quem quiser baixar esse mapa mental, a gente vai deixar liberado aqui para vocês. Então é só você ir aqui na descrição do vídeo que tem uma landing page para você se inscrever e conseguir baixar esse material. E depois você pode usar à vontade aqui, assistir esse vídeo, voltar, anotar, fazer várias coisas, que vai ser muito bacana. Mas é isso, meu amigo. Queria agradecer aqui o seu papo. Acho que foi muito legal mesmo. E quer deixar algum recado final aí? Ah, Não, já que passa isso, o link cara. da comunidade. Vamos deixar o link da comunidade também. Vou passar agora aqui. Eu acho que Legal. esse que é meu recado, cara. A melhor forma de entrar nesse mundo de inteligência artificial é começando, sabe, cara? Então, Sim. poxa, não fica muito. Tô te mandando no WhatsApp o link, tá, Gui? Tá, pode A deixar. melhor forma de entrar nesse mundo de inteligência artificial, cara, é começando, sabe? Ah, pô, quando que era a melhor hora de entrar, Alê? Cara, a melhor hora de entrar em inteligência artificial generativa era em 2018, quando começou. A segunda melhor hora é hoje, entendeu? A segunda melhor hora de entrar é hoje. Então, se você, pô, se essas coisas que a gente falou é novidade, pô, talvez pareça muito complexo, cara, é só você começar. Você tem que pegar. Qual o melhor modelo de IA, cara? O melhor modelo de IA é o que você usa. Então pega, começa a usar, nem que seja o chat GPT, depois tenta fazer um agente. Cara, o teu agente, o primeiro, vai ficar uma merda. Você não vai ter um resultado legal com ele. Aí você vai ter insumos para melhorar e fazer reiterações com eles dentro desse processo. Porque, cara, assim como a parte financeira, né, Gui? Inteligência artificial, ela também trabalha com juros compostos. Então, você Exato. só vai ter uma boa inteligência artificial quando você fizer várias interações na sua, entendeu? Se você está indo para essa parte agêntica. E aí, ali na comunidade, vocês têm acesso a alguns materiais que a gente produz, acesso a alguns eventos gratuitos que a gente faz semanalmente também, e um contato direto comigo. Então eu mentoro o pessoal ali dentro. Se você quiser ajuda, vem comigo que eu vou te ajudar. Quero você nesse mundo comigo. Legal, bacana demais. Bom, é isso, meu amigo. Deixa eu finalizar aqui o vídeo. E, gente, muito obrigado. Assistam, curtam, compartilhem o vídeo. A gente fica super feliz aí de poder produzir esse conteúdo para vocês. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.